Olá pessoal, tudo bem? Dando seguimento aí à nossa série de aulas sobre tratamento de resíduos, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a disposição final de resíduos sólidos urbanos, né? Mas a primeira pergunta que deve ser respondida é como estamos dispondo os nossos resíduos e os nossos rejeitos. Na verdade, esse é o grande desafio. Tudo aquilo que é lixo e imundo sem valor, a gente não quer perto de nós e a gente tem que descartar em algum lugar, né? Mas como será que estamos fazendo essa disposição no Brasil? Será que ela está adequada? Será que ela está inadequada? Eu fui buscar alguns dados e na Abrelp a gente encontra que a média nacional de geração é de 1,071 quilos, 1 quilo por habitante por dia. Significa, é claro, né, há algumas distinções entre regiões, entre poder aquisitivo, mas a média nacional seria 1 quilo por habitante por dia. Significa que todos os nossos milhões de habitantes juntos vão gerar algumas milhões de toneladas a serem gerenciadas em um ano pelo nosso poder público. Então, é claro, né, que a gente tem problemas com relação à destinação final e a disposição final dos nossos resíduos, né? É claro, vale a pena aqui um adendo, né? A destinação final, ela não necessariamente será um aterro sanitário ou um lixão, não. Ela pode ser também uma unidade de beneficiamento, de valorização desses resíduos. Agora, a disposição final, não. A disposição final é efetivamente o túmulo do resíduo, né? Seja ele disposto num aterro sanitário, num aterro controlado ou, eventualmente, num lixão, que é aquilo que a gente deve evitar ao máximo, né? Lembrando aqui, né, que por uma questão, acho que técnica e até mesmo ideológica, eu não gosto muito do termo aterro controlado. O aterro controlado ele nada mais é do que um vazadouro que passou por algum processo de remediação. Mas temos um problema, o sistema de impermeabilização de base é inexistente, ou seja, por mais que hajam esforços para evitar com que o chorume contamine as águas superficiais, as águas subterrâneas estarão sempre sendo poluídas. Não tem jeito, chove, percola pela massa de lixo, esse líquido que passa por todo esse processo de lixiviação forma o chorume tem altas características de toxicidade e vem a contaminar o ambiente, algo extremamente preocupante. Então eu, tecnicamente, gosto sempre de trabalhar com a ideia apenas de vazadouros e aterros sanitários, entendendo, né, que aterro sanitário é uma solução ambientalmente adequada, vazadouros e aterros controlados são considerados inadequados. Ainda, pegando o gancho das séries históricas produzidas pela Abrelp, a gente vê uma clara evolução, né, de 2008 a 2015 da quantidade de resíduos disposta em aterros sanitários. A gente pode ver aqui, em 2008, algo em torno de 80 mil toneladas sendo dispostas, e aqui em 2015, 116, formando, é óbvio, uma melhoria bastante significativa no nosso país. Quando a gente vai olhar para os lixões e aterros controlados, infelizmente a gente também tem uma ligeira tendência de aumento, mas isso porque ano a ano essa taxa de geração per capita vem aumentando em função do aumento também do poder aquisitivo da sociedade e, consequentemente, na quantidade de resíduos. Proporcionalmente, se a gente for fazer uma análise, hoje o Brasil tem como destinação a maior quantidade para aterros sanitários, quantidade gerada. Quando a gente vai analisar a quantidade de municípios que encaminham para vazadouros, em termos comparativos, ela ainda é maior. Esse fenômeno se dá por uma questão muito simples. Os aterros sanitários foram sendo instalados em locais onde há maior economia de escala, ou seja, maiores centros urbanos conseguem viabilizar a construção de aterros sanitários, exatamente porque eles têm um poder de atrair uma maior quantidade de resíduos. Em função disso, acaba-se que nos grandes centros urbanos, em geral, a gente consegue promover soluções ambientalmente adequadas para a gestão de resíduos, em função da escalabilidade. Quando a gente se depara com municípios de pequeno porte, a implantação, a operação de aterros sanitários se torna muito dispendioso, porque precisa de equipamentos pesados, caros,
compra de áreas, investimento em mantas, sistemas de controle e, é óbvio, para municípios de pequeno porte que geram pequenas quantidades de resíduos, se torna muito difícil, quase que inviável, propor uma solução individual de operação de aterros sanitários. Por isso que surge a tendência à ocorrência de consórcios públicos, que é a reunião de municípios para juntos operarem um único aterro sanitário, assim cria-se a escalabilidade, ou as empresas privadas buscam oportunidades de negócios, investem nesse modelo e ofertam o serviço de recepção de resíduos como um modelo de negócio. Então, é claro que para os grandes centros urbanos isso é mais atrativo. Da mesma forma, para os centros urbanos, em geral no Brasil, a gente tem soluções de destinação final ambientalmente adequada em aterros sanitários. Bom, mas vamos entender um pouquinho a diferença entre os dois, só para que a gente possa contextualizar um pouco mais e uniformizar esse conhecimento, né? O vazadouro, ele é constituído por um grande câncer no ambiente, infelizmente. É o que há de pior, né? E, gente, infelizmente ficou aqui a marca da legenda. Eu vou depois editar para colocar a marca da legenda para um outro lugar. Mas só para que vocês possam entender, esse câncer ambiental que a gente tem, que é o lixão, ele prevê, né, contaminação direta de água superficial, solo e água subterrânea. Fica muito claro, quando a gente se depara com a realidade de um lixão, o tamanho dos impactos ambientais da destinação final inadequada de resíduos. Não há sistema de impermeabilização de base, logo todo chorume ele verte diretamente para o solo, para o lençol freático, gerando contaminações, né? Também não há nenhuma conformação geotécnica, não há orientação na disposição final dos resíduos. Isso faz com que você não tenha estabilidade. Por isso, os vazadouros, em geral, têm altos índices de riscos de queda, de rompimento, em função do período que foi operado em total de sintonia técnica, né? Não tem nenhum sistema de controle ambiental, nem para drenagem de gases, nem para drenagem de chorume, nem para drenagem de águas pluviais. Isso faz com que o processo de lixiviação ocorra com grande intensidade, gerando ainda maiores volumes de chorume, por pior que seja. Temos ainda a existência de catadores. Em lixões, é quase que unanimidade haver a presença de catadores que retiram o seu sustento dessa condição péssima, terrível, que é a atividade de catação, né? Importante ambientalmente, mas muito ruim, insalubre para todos os que participam dela, né? Lembrando também que os vazadouros não fazem queima de gás. Logo, há possibilidade de surgimento de bolsões nos maciços de lixo que podem representar riscos aos trabalhadores, riscos aos catadores, às pessoas que andam por ali, com eventuais até explosões e queimas espontâneas, né? Também há uma presença, é claro, de vetores aéreos, urubus, ratos, baratas, tudo aquilo que a gente muitas vezes quer esconder, isso tem bastante no vazador. Não tem acessos definidos também, o que gera muita complexidade, além dos riscos de desabamento. Ou seja, é um monte de problemas ambientais por todos os lugares, devendo, é óbvio, ser investido todo o esforço para o encerramento dos vazadouros em todo o país, em todo o mundo, na verdade, que essa não é uma prática que deveria ser adotada nos tempos de hoje. São realidades muito tristes. Essa é uma foto real de Jardim Gramacho. Foi vinculada na mídia na época do encerramento do vazadouro. Olha que absurdo, o mangue diretamente aqui às margens desse grande piscinão de chorume que tinha ali, porcos chafurdando na lama e máquinas operando, fazendo o mínimo possível para manter alguma estabilidade. Realmente é um cenário de colapso ambiental que não deve ser valorizado em hipótese nenhuma. Cenários como esse também são muito comuns. Infelizmente, a atividade de catação ela leva a condições de total insalubridade e muitas vezes famílias inteiras sobrevivem no que retiram do lixo. É algo que não deve ser estimulado, apoiado de maneira nenhuma, nem por qualquer tipo de governo, né, nem por qualquer atividade empresarial. Bom, mas é claro que em havendo a existência dos vazadouros,
é importante que a gente entenda que eles não são a solução ambientalmente adequada e a disposição final nos aterros, sim. É como a gente deve promover a solução para esse tipo de atividade. Temos uma norma, né? A norma é a ABNT-NBR 13896, de 1997. Ela é bastante desatualizada, parece de 3 séculos atrás, precisa muito de uma revisão, de uma atualização, mas é a única que a gente tem hoje e que versa sobre os procedimentos e as diretrizes para implantação, projeto e operação de aterros não perigosos. Lembrando que ela não é específica para aterros sanitários, ou seja, ela é adaptada e pode receber resíduos sólidos urbanos, como também pode receber resíduos industriais classe 2. De qualquer forma, de acordo com a norma, qualquer área que for escolhida para disposição final de resíduos, ela deve ser tal que o impacto ambiental causado pela atividade seja o mínimo possível. Isso se faz através da implantação de sistemas de controle ambiental, sistemas de impermeabilização de base, sistemas de drenagem de líquidos, sistemas de drenagem de gases, recobrimento diário e etc. Além disso, a aceitação da instalação pela população ela deve ser maximizada. Por isso que é uma atividade que é exigido EIA-RIMA e deve sim ter uma participação social para que possa se afinar os interesses da comunidade local com o desenvolvimento dessa atividade. Lembrando que a aterro sanitário é uma atividade clássica onde ninguém quer perto, pelo barulho, pelos riscos à saúde pública, pelos vetores, são tantos problemas que é difícil alguém querer ter perto. Então é um desafio muito grande dos gestores de aterro trazer para perto de si as pessoas, a comunidade que mora naquele entorno, para que haja uma aceitação por ela, que é quase impossível. Que também esteja de acordo com o zoneamento da região. A prefeitura é quem legisla sobre o uso e ocupação do solo. Logo, ela precisa emitir uma certidão de zoneamento que ateste que aquela atividade, que aquele aterro está de acordo com aquela região, que aquela atividade está de acordo com o zoneamento municipal, com o plano diretor daquele município. E por último, é exigido pela norma que essa área possa ser utilizada por longo espaço de tempo, necessitando o mínimo de obras para que isso aconteça. Todas essas recomendações são derivadas da norma 13896, que tem, é óbvio, mas um rol de outras diretrizes. Eu recomendo depois que vocês adquiram a norma para conhecer um pouco mais sobre esse processo. Um aterro sanitário, diferentemente de um vazadouro, ele é uma obra de engenharia. Ele nasce aterro sanitário e espera-se que ele morra um aterro sanitário. Começa-se com a ideia de que todo o sistema de impermeabilização de base é construído de forma a garantir que não haverá vazamento de chorume, infiltração de chorume para o ambiente. Só isso já é um ganho ambiental enorme. Além disso, todos os acessos são definidos em projetos. Isso significa que a gente conhece o plano de avanço, sabe por onde aquele aterro vai crescer ao longo da sua vida útil. Também uma coisa muito importante é que todas as células são construídas com sistemas de controle. Percebam aqui esse talude, essa berma, cada diferenciação dessa, que a gente chama os andares do bolo de noiva, são células de disposição final de resíduos, e todos eles precisam ter sistemas de controle ambiental. Como eu mencionei, o plano de avanço é definido em projeto, então eu consigo acompanhar muito bem a evolução desse aterro. A frente de trabalho que está aqui definida, ela precisa ser totalmente controlada, e no final da jornada ela precisa ser totalmente recoberta. Então isso é uma questão de extrema importância, diferentemente de um lixão, de um vazadouro, que fica exposto ao céu e às intempéries todos os dias. No aterro sanitário é obrigatório que ao fim da jornada de trabalho haja o recobrimento de toda essa área. Também já mencionei aqui, o sistema de drenagem e queima de gases tem aqui uns tubos de concreto, que são os flares de gás. Eles são sistemas de drenagem que estão interligados até a base do aterro. Ou seja, os gases gerados no processo de decomposição dos resíduos vão migrando por dentro desses tubos e vão subindo, por serem mais leves que o ar, na direção da atmosfera.
Quando há concentração suficiente, são instalados pequenos flares em cima de cada tubo desse para realizar a queima local e converter o metano em CO2. O metano é 21 vezes mais poluente do que o CO2, então essa é uma ação ambiental de extrema relevância, né? É claro que em aterros de maior porte, estuda-se melhor a viabilidade de concentrar todos esses flares pontuais num flare único e, a partir disso, fazer geração de energia com os mesmos, né? Conformação geotécnica definida em projeto também, para que eu tenha maior segurança para fazer a elevação de cada um dos patamares do aterro. É necessário um monitoramento geotécnico extremamente rigoroso para se fazer isso, né? E sistema de drenagem de águas pluviais, dá para ver muito bem aqui clarinho essa queda, esse tubo de queda aqui, que na verdade ele faz a drenagem de todo esse platô e joga para cá, que joga para cá e separa as águas, ou seja, ele faz com que aquela água pluvial não se misture, não se contamine com o resíduo e, consequentemente, possa ser lançado no ambiente sem nenhum tipo de problema, né? Para a operação de aterro, a gente tem, em geral, 3 métodos que se complementam. À exceção do método da vala, o método da rampa e o método da área, eles ocorrem quase que concomitantes. O método da vala, ele nada mais é do que a abertura de valas onde os resíduos, os rejeitos, são dispostos, compactados e cobertos com solo. As valas podem ter a operação manual e, se elas tiverem dimensões adequadas, o maquinário ele pode acessar a mesma e fazer a compactação. O método da rampa é onde os resíduos são dispostos e compactados por tratores, posteriormente cobertos com solo. Eles usam áreas de encosta, faz com que o peso do trator faça uma compactação melhor. E o método da área é aquele onde não há disponível encosta e, com isso, a gente acaba tendo que operar na construção de um bolo de noiva mesmo, compactando com pequenas camadas de resíduo o nosso aterro. Só para a gente poder ilustrar um pouquinho e finalizar esse vídeo, eu tenho aqui um exemplo para vocês do que seria o método da vala. Ou seja, temos um solo escavado, lança-se uma camada, né, de PAD, que é um polietileno de alta densidade, e a partir disso os resíduos são lançados e recobertos. Essa foto é uma foto que mostra um erro técnico muito grande, que é o início da operação sem a conclusão da instalação. Um problema muito grave, em tese, não deveria estar operando, não deve nem ter licença para isso, né? Esse exemplo aqui já é um caso mais real, onde a gente vê que tem acesso, né, para o nosso trator, que está aqui destacado, toda a célula já foi devidamente implantada, os resíduos dispostos. Conforme os resíduos vão sendo dispostos, o trator vem e faz uma leve compactação, com bastante cuidado para não causar rompimento nas mantas, e isso propicia, né, uma compactação e um aumento da vida útil dessa célula. Ao final da vida útil dessa célula, ou seja, quando ela estiver toda preenchida, abre-se uma vala idêntica do lado e continua-se a operar. Esse módulo de aterro sanitário não prevê alteamento, ou seja, construção de novas células em cima dessas valas, né? Somente a ocupação lateral de todas as áreas. Esse aqui é um método também da vala, totalmente errado, sem manta, diretamente em solo, totalmente inadequado. Eu gosto de colocar para que vocês vejam como não deve ser feito. Aqui é um exemplozinho da operação pelo método da rampa, né? Os resíduos aqui todos dispostos, o dreno de gás aqui já alocado. O trator ele vem e faz esse processo de subida numa inclinação geralmente de 45 graus para aproveitar melhor o centro de gravidade dele e ocasionar uma melhor compactação, né? Uma outra foto numa inclinação um pouco mais suave para que vocês possam entender o método da rampa, né? E uma outra nada suave, extremamente rigorosa, quase 60 graus, onde aí, infelizmente, entra-se um cenário de risco que pode ocorrer até mesmo o próprio tombamento do equipamento, que é um risco muito grande. Esse aqui já seria um exemplo do método da área, os drenos aqui executados. Há alguns equívocos técnicos na execução desse dreno, eu não vou nem entrar muito em detalhe para não estender muito o nosso vídeo, mas é mais para que vocês tenham uma visão geral de como é que funciona o método da área, né? O resíduo é espalhado, depois vem o trator, termina esse espalhamento e faz a compactação. Essa é uma foto
de um método da área sendo executado também por uma formação de rampa. Vocês podem ver bem, 3 tratores aqui atuando em linha, né? Uma máquina fazendo o espalhamento dos resíduos. Isso é um aterro de grande porte, logo uma operação extremamente complicada. Esse daqui é uma visão também do método da área, para que vocês possam entender exatamente o modelo. O caminhão vem, o trator vem, faz a compactação, passa por cima dessa quantidade enorme de resíduos, compacto mesmo, facilita aí o processo de expurgar os líquidos e iniciar o processo de decomposição da matéria orgânica. Bom, no aterro a gente geralmente tem a execução de obras fixas, né, o preparo das vias de acesso, o preparo de uma área emergencial, pode ser que seja gerada uma quantidade maior de resíduos num determinado período, é importantíssimo que tenha. Sistema de drenagem de águas superficiais é obrigatório, drenagem de líquidos percolados é obrigatório, tratamento e captação do chorume percolado é obrigatório, porque ele é altamente contaminante. Sistema de drenagem de gases também é obrigatório. A impermeabilização dos solos é questão fundamental. O preparo das células de lixo delimitadas, alinhadas à capacidade de recebimento daquele aterro também é fundamental, assim como a preparação da cobertura final do aterro. E essa é uma representação esquemática do funcionamento de um aterro, onde eu tenho aqui a identificação do cercamento, que também é obrigatório pela norma, da construção do cinturão verde para evitar o arrasto de material particulado, os odores e o impacto visual também, o cercamento interno, as drenagens para isolamento de águas pluviais externas ao aterro, né? O sistema aqui, ó, de drenagem subterrânea, que vai nos concentrar as informações do monitoramento de contaminação do lençol freático, o dreno de percolado que recebe o chorume, que percola por todo o aterro, né? O sistema de cobertura intermediária, o sistema de cobertura final, o sistema de cobertura diária em cada um das nossas células aqui colocadas, os drenos de gases que devem acompanhar até o finalzinho aqui a base do aterro, né? O sistema de impermeabilização que eu já comentei, os quadros de aviso que são fundamentais para um aterro, as barragens para eventual retenção de infiltração e até mesmo vazamento de chorume, as instalações necessárias ao tratamento do chorume, portão e, é óbvio, os prédios administrativos e a balança para realizar o controle da quantidade de resíduos que entram ali. E quanto é que custa essa tecnologia? Só para vocês terem uma noção, uma ordem de grandeza, né? Para uma cidade aqui, ó, de maior do que 1 milhão de habitantes, o custo por tonelada ele é menor do que para uma cidade pequena. Lembra que eu comentei logo no início dessa aula sobre a escalabilidade? Esse é um material que vocês podem usar como base para estimar os custos de implantação e operação de aterros sanitários. Recomendo depois, com mais calma, vocês deem uma olhadinha e conheçam um pouco mais essas curvas. Então, fechando agora, alguns aspectos positivos e negativos dos aterros, né? Aspectos positivos dos aterros sanitários é uma disposição adequada, de acordo com as normas de engenharia e de controle ambiental, utilizada no mundo inteiro, tem uma grande capacidade diária, né, de absorção de resíduos e também promove a decomposição biológica da matéria orgânica. Poderiam ter várias outras aqui, que eu acabei não me estendendo, mas como, por exemplo, recuperação energética de resíduos, novos negócios, venda de créditos de carbono, dentre vários outros, né? Aspectos negativos, e o terreno ele fica imobilizado por longos períodos, em função da degradação que ocorre nos resíduos, mesmo após o encerramento do mesmo. Né? Necessidade de grandes áreas, porque a própria norma exige que sejam no mínimo 15 anos de operação. Então, é necessário que haja, sim, esse controle. Necessidade de material de cobertura, porque eu preciso fazer com que não haja proliferação de vetores e malodores. Dependência de condições climáticas. Quando chove muito, o acesso fica muito difícil dentro de um aterro. Por isso é importante ficar atento a essa limitação. E também o odor. Não tem como ser diferente. O odor realmente é desagradável, né? Com isso, gente, a gente finaliza mais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu e-mail está aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
é só entrar em contato comigo. Mais uma vez, foi um grande prazer estar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.